A gente continua seguindo o coelho da Alice para dentro da toca dele lá, né? Então cada vez a gente tá entrando mais fundo. Pensa assim, ó, lá o capítulo 2 do livro, né? A gente falava de grafos. E basicamente quando a gente falou de grafos era só assim para, vamos dizer, fazer aquela conexão daquele grafo sem sal, assim, né? Sem contexto nenhum com redes sociais, tá? Foi bem simples. Capítulo 3, o que que foi? Capítulo 3 a gente falou de laços fracos e laços fortes. Então a gente já teve que considerar questões de sociologia, psicologia para começar, né, colocar esse tipo de coisa lá dentro. A gente já foi um pouquinho mais fundo. O capítulo 4 a gente deu só aquela leve pincelada, mas ele já falava assim de coisas assim do tipo, olha, não adianta você ficar só olhando o grafo, você tem que prestar atenção no contexto que está ao redor do grafo, né? É, talvez esse contexto ele dite as regras de como que o grafo ele como é que a estrutura do grafo ela se forma, tá? E a gente vai continuar aí explorando mais essas características aí diferentes aí que a gente vê em redes sociais, começando agora o capítulo 5, tá? Que fala sobre relações positivas e negativas. Então, assim, até agora aqui no curso, a gente só falou de relações positivas, né? Então a gente falava assim que, uma aresta conectava dois amigos, ou tem fãs, questões de seguidores lá no Twitter e assim por diante, tá? É, Isso porque, assim, as redes sociais online, tipo Facebook, Twitter, essas coisas, refletem essa visão aí, né, de relações positivas, né, de amizade e tal, né? É, mas, na maioria das redes também há relações negativas, né? Relações negativas, tá? Então são os inimigos e as inimigas, né? É, são questões de antagonismo, controvérsia, desacordo e a gente sabe bem aí o que mais, né? Então, assim, se a gente começa a trazer isso agora para o nosso estudo, quais são as conclusões que a gente pode tirar, sabendo que agora as relações não são só positivas, mas podem ser negativas também? Então, a gente vai ver essa parte da teoria das redes sociais que envolve sinais positivos e sinais negativos, tá? Essas arestas, então vão ser arestas, né? Arestas positivas representam amizade, e arestas negativas a inimizade, o antagonismo, tá? Você agora sim o que você bota um sinalzinho, vamos dizer assim, as arestas elas têm um sinalzinho, ou é positivo ou é negativo, tá? É, e é interessante, né, parar para prestar atenção nisso. Geralmente a gente conhece, por exemplo, até da disciplina de grafos, arestas com peso, né? A gente viu alguns capítulos atrás aquelas que tinham o strong ou o weak aqui, né? O que é o forte ou o fraco, tá? E agora a gente tá falando de positivo e negativo, tá? Então, esse termo aqui, né? Balanceamento estrutural, né? Ele diz respeito a você compreender a tensão entre essas duas forças, as forças das coisas positivas e das coisas negativas na rede social, tá? E, assim, além desses conceitos básicos aí de positivo, negativo e tal, a gente tem uma outra questão interessante que a gente vai ver aqui quando a gente estiver comentando sobre isso, tá? Que é, assim, uma conexão entre propriedades locais e globais da rede. Isso vai ser muito legal, porque, assim, ó, você vai ver que coisas que acontecem, de certa forma, assim, de maneira local, numa partezinha da rede, isso daí tem uma consequência na rede toda, tá? Então isso vai ser muito interessante, na verdade, ver isso daí, tá? Isso é uma questão até meio que recorrente ali, às vezes, em grafos ou redes, né? Como que fenômenos locais, que envolvem apenas alguns nós, podem ter consequências globais no grafo como um todo. Então a gente vai ver um exemplo disso, é bem legal, tá? Porque às vezes você fica pensando assim, mas se o que eu fizer aqui não vai influenciar no restante da rede. Mas pode ser que sim, tá? Esse impacto aí, ele às vezes desencadeia alguma coisa uma reação em cadeia ou algo assim,